Irmãos, abra sua Bíblia comigo hoje em Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. O tema hoje é a desonra do casamento. A terceira pregação da série Família Criada por Deus. Falamos na primeira pregação, cujo tema foi Por que pregar um ano sobre família? E nós enumeramos 9 motivos por que dedicar um ano inteiro sobre família. Semana passada nós falamos sobre definindo família, onde nós vimos como que existe um movimento social, cultural e jurídico de redefinição da família. E vimos que quem define o que é família é Deus, porque quem criou foi Ele. E hoje nós começamos a falar, não que sejam duas coisas diferentes, vou falar mais disso semana que vem, mas usar mais a palavra casamento, né? Mas já saiba que casamento e família são sinônimos de certo sentido, amém? Mas eu explico melhor isso a semana que vem. Antes de falar exatamente o que é o casamento e como que Deus, na sua palavra, define o casamento, nós vamos ver esse verso de Hebreus capítulo 13, que é o verso 4, nós vamos tratar sobre a desonra do casamento, né? A princípio eu iria chamar de casamento no século XXI. Depois pensei em chamar sobre as visões sobre o casamento, mas lendo o texto, né? Eu tenho buscado ficar mais no verso mesmo, tentar achar até o mesmo título dentro do verso, e decidi nomear como a desonra do casamento. Nós vamos ler o verso, vai ficar claro do porquê. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vamos ler mais uma vez? O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações, fira-nos com a tua palavra, crave as tuas palavras no nosso coração para que venhamos não pecar contra ti. Nos corrige, nos exorte, nos oriente, nos reoriente, molda a nossa maneira de pensar, molda a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o casamento nessa noite, para que possamos honrá-lo, Senhor, em todos os sentidos, quando tratamos e quando começamos a partir de hoje, tratar do assunto mais específico do casamento. Tudo seja para a glória do teu nome. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Não sei se você já ouviu a palavra cosmovisão. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Não sei se você sabe o significado, mas brevemente, todo ser humano possui uma cosmovisão. O que significa a palavra cosmovisão? Significa, da forma mais simples, o modo de nós vermos o mundo, o modo de nós enxergarmos o mundo. E mundo aqui é todas as coisas da vida. Todo ser humano, inconsciente ou consciente, existe uma cosmovisão. Todos nós temos vamos dizer assim, um conjunto de pensamentos, de ideias, de doutrinas, no caso de alguns, que formam a nossa maneira de enxergar todas as coisas na vida. Forma a nossa maneira de enxergar a política, que forma a nossa maneira de enxergar o trabalho, né? Como nós abordamos o ano passado, que molda a nossa maneira de enxergar até mesmo as amizades, né? Tem gente que não acredita em amizade verdadeira, né? Tem gente que nem fala que tem amigo, para ele só tem colega, né? Então, assim, existe ideias, fundamentos que levam a pessoa a pensar dessa forma. E tudo que nós defendemos, tudo que nós vivemos, e a forma como nos comportamos e agimos, se nós estudarmos, se a gente conseguir observar, tudo vai estar enraizado na maneira como enxergamos as coisas. Como eu disse, se você crê que não existe amizades verdadeiras, então você não vai se esforçar, né, para
cultivar uma relação, se alguém parar de ser seu amigo, de ser seu colega, de falar com você, para você tanto faz como fez. Por quê? Porque você tem esse pensamento de que não existe amizade. E assim, isso envolve todas as coisas da vida. E com o casamento não é diferente. Nós temos uma cosmovisão e todos nós temos uma maneira de ver o casamento. E a nossa cosmovisão, inicialmente, à medida em que a gente vai crescendo, inicialmente ela é fruto da nossa educação, né? Da forma como nossos pais nos criaram. Os nossos pais são os primeiros a nos ensinar uma cosmovisão, né? Normalmente nós, de certo sentido, até certa idade, vemos o mundo basicamente como nossos pais veem, né? É muito comum, é difícil você achar um filho que torce para um time diferente do pai, né? Você acha, mas é difícil. Por quê? Porque o filho já, né, o pai já ensinou desde cedo. E o casamento não é diferente, irmãos. E aqui entra a nossa primeira pergunta. Como você vê o casamento? Como você enxerga o casamento? O que você pensa sobre o casamento, né? E para quê? Para você, o que é o casamento? Responder a essas nos ajudaria a entender a sua maneira de ver o casamento. E por que eu estou falando sobre isso? Porque esse verso de Hebreus, capítulo 13, verso 4, eu creio que nos fala, de certo sentido, sobre como enxergar o casamento. Esse Hebreus verso 4 do capítulo 13, eu acho que é o único verso, mas que é suficiente na palavra de Deus para reorientar a nossa forma de enxergar o casamento. E por que isso? Porque Deus, irmãos, Deus está preocupado com a forma com que você vê o casamento. Deus se importa com a forma com a qual você vê o casamento. Deus está preocupado com o que você pensa sobre o casamento. E é por isso que em sua palavra ele fala muito sobre casamento, família. É por isso que versos como esse são versos que nos confrontam. São versos que têm que nos trazer, e eu vou tentar te ajudar a ver isso, tem que nos ajudar a refazer a forma com que vemos o casamento. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, 2 e 3 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Verso 3, e proíbem o casamento. O verso continua, mas eu vou parar aí. Paulo está escrevendo para Timóteo e ele está falando a respeito da igreja. Assim como o autor de Hebreus está escrevendo e escreveu esse verso sobre a inspiração do Espírito de Deus para cristãos. Então eu sempre gosto de lembrar, tudo que a palavra de Deus diz, o diz em primeiro lugar para o povo de Deus, para aqueles que creem. Amém? Só depois que é para o descrente. Né? Mas em primeiro lugar é para modelar o povo de Deus, comprado por Deus, redimido por Deus. Então, tanto esse verso de Hebreus quanto Paulo a Timóteo, eles estão falando com a igreja. E Paulo diz para Timóteo que nos últimos tempos, e nós estamos nesses últimos tempos, surgiria dentro da igreja pessoas que iriam abandonar a fé verdadeira aqui, né? Está implícito nesse fé aqui, a verdadeira, abandonariam a verdadeira fé e seguiriam espíritos enganadores, demônios enganadores e doutrinas de demônios. Que são, aí ele diz, tais ensinamentos vêm por meio de homens hipócritas. Da mesma forma como Deus usa homens e mulheres para falar conosco, o diabo também usa homens e mulheres para falar conosco. Deus usa uns aos outros para nos ensinar a palavra. O diabo também tem os seus ensinos, as suas doutrinas, e ele usa pessoas também para poder passar para outras pessoas, inclusive dentro da igreja. E aí Paulo vai dar alguns detalhes, a partir do verso 3, de alguns detalhes, de alguns exemplos desses ensinos que já tinha lá no início da igreja. E um deles é a proibição do casamento. É a proibição do casamento. Paulo não dá detalhes do que é esse proibir casamento, mas os comentaristas, as ferramentas que temos, né, de comentaristas, dizem que, de uma forma simples, não precisa aprofundar, são pessoas que tinham uma imagem de que o casamento era algo impuro.
Então, já desde o início da igreja, no meio da igreja, surgiam ensinamentos, doutrinas, inspiradas por demônios, é sempre bom lembrar, que proibia o casamento, ou seja, que distorcia a imagem do casamento, que pregava e ensinava uma visão de casamento que, de certa forma, direta ou indiretamente, proibia as pessoas de casar, porque, no mínimo, o casamento não era algo bom, porque o casamento, como o pensamento grego na época pensava, que tudo que é físico, que é da carne, que é desse mundo visual e físico, não serve, não é o ideal, é impuro, está numa categoria menor, era o pensamento grego da época. Então, dentro desses vários sentidos, desenvolveu-se no início da igreja essa ideia distorcida do casamento. De que o casamento não é bom, de que o casamento era impuro, e de que, se uma pessoa quisesse alcançar um patamar espiritual, né? Você já ouviu o pessoal falando disso? Um nível de santidade assim, eles tinham que se abster do casamento. Em outras palavras, de forma simples, eles viam de forma negativa o casamento. E junto com Hebreus veio nos dizer que o casamento, do contrário, deve ser honrado por todos. Esse verso de Hebreus responderia e confrontaria as pessoas a quem Paulo estava citando para Timóteo. E o que eu quero dizer com isso? É que nós ainda hoje podemos cair no pecado de ver o casamento por uma visão demoníaca. Nós podemos cair no pecado, no erro, na tentação, de olharmos para o casamento, de enxergarmos o casamento, mesmo sendo cristãos, mesmo dizendo às vezes da boca para fora de que cremos na palavra, nós podemos ter uma maneira de ver, de pensar sobre o casamento que é demoníaca, que vem do inferno, que vem do diabo e seus demônios. E nós da igreja não estamos a salvo disso. E é por isso que nós temos que voltar para a palavra de Deus. E esse é um dos motivos pelo qual, como eu tenho dito, vai ser quase o ano inteiro, suspeito que vai ser esse ano só para falar de casamento. Por quê? Porque, como eu disse, ainda hoje nós temos visões erradas, concepções erradas, pensamentos errados dentro da igreja a respeito do casamento. Porque, irmãos, os ímpios, os que ainda estão perdidos sem Cristo, verem o casamento de uma forma demoníaca é de entender. Paulo diz em Efésios 2 que eles estão debaixo da influência do diabo e seus demônios. Mas o que nós temos que guardar é os cristãos, é a igreja, é o povo de Deus, de olhar para o casamento de uma forma que não é a forma como Deus quer. E é por isso que nós vamos, a partir de hoje, passar por todos os textos, praticamente, da palavra de Deus, que fala sobre o casamento. Para quê? Para que a gente examine os nossos corações a respeito de como temos visto o casamento. Mesmo, talvez, já sendo casado, ou, principalmente, talvez, se ainda não somos. Mas em Hebreus, novamente, o autor diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos. Em outras traduções, digno de honra entre todos seja o matrimônio. De acordo com o dicionário Strong da Bíblia, a palavra honra significa considerar de grande valor, precioso, estimado e especialmente querido. Vou repetir o significado de honra no dicionário da Bíblia Strong. Considerar de grande valor, precioso, estimado e especialmente querido. É basicamente significados da palavra honra. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Que todos, solteiros, casados, todos devem honrar o casamento. Todos devem olhar para o casamento, ou quando pensam em casamento, no matrimônio, eles têm que considerar o casamento algo de grande valor. Eles têm que olhar para o casamento e pensar no casamento como algo precioso. E essa palavra precioso, que existem vamos dizer, ligações contra os versos, né? É a mesma palavra. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, Paulo, quando vai falar sobre pedras preciosas, Paulo usa essa palavra quando vai falar a preciosa.
Então, pensa, hoje em dia a gente pensa em diamante, né? Não é tanto. Mas naquela época não tinha dinheiro, não tinha valores financeiros como temos hoje. Era muito na questão de pedras, né? Diamante, de onde vinham as riquezas. Então, essa palavra precioso, ela é referida em várias passagens da Bíblia, se referindo às pedras. Ao valor que os antigos davam para as pedras preciosas, nós devemos dar ao casamento. Tiago também fala na sua carta sobre o precioso fruto que o agricultor espera. Isso também é difícil da gente entender hoje, principalmente nós que vivemos na área urbana, mas naquela época onde tudo era agricultura, né, os trabalhadores tinham que plantar, regar, esperar o tempo certo para depois colher. Tiago usa esse exemplo dizendo que os agricultores que plantavam esperavam o precioso fruto. Imagina a expectativa daquele que trabalhou arando a terra, lançando semente, regando, e agora ele aguarda com expectativa a colheita, o precioso fruto. Imagina o que é para ele um dia chegar lá de manhã cedo no seu campo e já ter brotado os primeiros brotos, né? E ele olhar e falar, que precioso, lá vem o precioso fruto do meu trabalho, né? Da terra, bênção de Deus, inclusive, e é essa mesma palavra que nós nos referimos ao casamento. E algo muito especial em 1 Pedro 1,19, Pedro diz que nós fomos comprados por algo que não é corruptível, que não é impuro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Pedro usa essa mesma palavra para dizer a respeito do sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo derramado na cruz por mim e por você. É essa palavra, é esse o sentido básico que o autor de Hebreus está dizendo que nós devemos pensar no casamento e olhar para o casamento e o considerar como algo de grande valor, como algo precioso, como algo estimado, sabe, admirado, sabe assim, que desperta admiração, que nos deixa assim, observando e admirando, algo estimado. Especialmente querido. É algo que, assim, dentre todas as coisas que nós temos no mundo, é algo especial. E a Bíblia está dizendo que nós devemos honrar dessa forma o casamento. E todos devem honrar, tanto casados quanto solteiros. Ele coloca também o leito conjugal conservado puro, aqui principalmente para os casados. O leito conjugal sem mácula. Leito aqui é cama e também um sinônimo de relação sexual. Então, esse leito sem mancha, sem mácula, esse leito conservado puro, é mais voltado para os casados. E o autor está dizendo que a relação sexual, que a cama, né, que representa ali talvez o altar do casal ali, seja conservada pura, sem mácula, sem mancha, não corrompido, né, algo puro, algo que tem a pureza de Deus ali. E ele continua e ele termina com um alerta, dizendo por que nós devemos honrar o casamento e manter puro o leito conjugal. Ele diz, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Sendo assim, irmãos, se Deus nos manda honrar o casamento, e como nós vimos na passagem de Paulo a Timóteo, já havia pessoas no início da igreja que não o estavam honrando, que tinham uma visão errada do casamento, a ponto de proibir o casamento, a ponto de considerá-lo algo inferior, a ponto de perder de vista a forma como Deus olha para o casamento. Porque Deus honra o casamento, porque foi Ele quem criou o casamento. E eu quero falar então sobre a desonra do casamento e dar 10 exemplos de como nós desonramos o casamento. Primeiro, que desonra na Bíblia é sinônimo de desgraça, vergonha, é sinônimo de desdenhar, de reprovar, de escarnecer, é sinônimo da palavra que nas traduções mais antigas se encontra muito, é ignomínia, que significa vergonha pública grave, né? Inclusive diz que Jesus suportou a ignomínia, porque ele foi exposto à vergonha em público, né? Ele foi crucificado nu, ele foi exposto, inclusive é o autor de Hebreus que diz isso, ele foi exposto à nudez pública, à vergonha pública por mim e por você.
Então, o contrário de honra na Bíblia é desonra, é desgraça, vergonha, desdenhar, reprovar, escarnecer e levar e considerar e expor a vergonha pública. Em outras palavras, a desonra ela não acontece apenas no privado, ela também acontece em público. Da mesma forma que, e fica implícito, que nós devemos honrar o casamento no particular, no caso do leito puro, né, sem mancha, sem mácula, em cima da cama, o casal em cima da cama, dentro de 4 paredes, mas também em público. Eu vou dar alguns exemplos disso. Agora, como eu tenho dito para vocês, eu tenho ouvido vários materiais, lido vários textos a respeito de casamento e família, né? Principalmente buscado coisas negativas que a nossa sociedade tem dito. Irmãos, tudo que eu tenho ouvido, a maioria das coisas que eu tenho ouvido, o melhor verso da Bíblia que explica é esse verso de Hebreus. Porque o que nós temos visto na nossa sociedade, na nossa geração, é uma desonra do casamento e da família. Tudo é grandes mentes, né, pessoas inteligentíssimas, sendo usadas como boca do diabo para ensinar doutrinas vindas do inferno a respeito da família e do casamento. Portanto, nós precisamos voltar para a palavra de Deus na forma como vemos o casamento. Amém? Como nós, então, desonramos o casamento, Lucas? Primeiro lugar, e eu vou tentar ser breve, porque ao longo da série eu também vou desenvolver cada um dessas formas de desonrar o casamento. Primeiro lugar, como nós desonramos o casamento? Primeiro lugar, quando nós o consideramos apenas de uma perspectiva humana e social. Primeira forma que nós desonramos o casamento, quando nós olhamos para o casamento ou pensamos no casamento com uma perspectiva apenas humana e social. É quando nós dizemos que cremos na palavra, mas quando se trata de casamento, a gente talvez não confesse que pensa assim, mas na prática, a nossa atitude com o casamento, e aqui lembrando sempre que tanto solteiros quanto casados isso se aplica, a nossa forma com que nós lidamos com o casamento é considerando ele apenas algo humano e social, algo criado por nós humanos, que nós podemos pensar o que a gente quiser dele, nós podemos fazer o que nós quisermos dele. E essa semana eu estava ouvindo um outro psicanalista, esse homem, Ivan Capelato, psicanalista, psicólogo e professor, onde ele dá 2 palestras, que foram as principais que eu ouvi dele, sobre casamento, e ele aborda de uma perspectiva humana, porque a minha impressão é de que ele é ateu, de uma perspectiva humana e social, meramente construção da história dos seres humanos. E ele aborda ele diz que ao longo da história do ser humano, o casamento foi considerado de 4 perspectivas. O casamento começou apenas como preservação do grupo. Então ele diz que ao longo da história dos seres humanos, os homens começaram a se casar para preservar, para reproduzir, para o grupo não morrer, né? Depois passou a ser um fato econômico, na época dos casamentos arranjados, né? Onde os pais é que escolhiam os casamentos e não estavam nem aí se os filhos gostavam ou não daquela pessoa. Na verdade, nessa época, fazia sentido agora o marido pode beijar a esposa, porque eles não se beijavam, né? Antes do casamento. E era, sim, um contrato econômico. Era um fato econômico. Salomão usou o casamento dessa forma. Né? O homem mais sábio pisou na face da terra. Ele usou o casamento assim. Esse é um dos motivos pelo qual o seu reinado foi de paz. Porque ele saiu casando com as princesas dos reinos tudo. Né? E naquela época, motivo de guerra, acabava quando havia casamento entre 2 reinos. Depois ele diz que o casamento passou a ser algo apenas afetivo, onde aí sim as pessoas começaram a se casar porque gostavam, porque tinham desejo umas pelas outras, mas que diz ele que não durou por muito tempo, embora aí eu discordo. Diz ele que hoje é um fato jurídico, é um contrato. Tanto que muitos correm dele, a maioria corre dele. Por quê? Porque muitos olham para o casamento apenas como um papel que me liga, né? Que me prende a outra pessoa. Por que eu estou usando isso? Embora eu reconheça que, socialmente, nós podemos dizer que em parte ele está certo, amém? Em parte ele está certo,
O problema é quando a gente olha para o casamento apenas dessa perspectiva. E o problema é que, olhando para o casamento dessa perspectiva, nós desconsideramos Deus da história. Olhando para o casamento como algo apenas humano e social, nós nos esquecemos de que quem criou o casamento foi Deus. Porque ele não cita em momento nenhum que o casamento foi criado por Deus. E eu vou falar semana que vem disso, o casamento quem criou foi Deus. Agora, talvez você fale, mas eu não penso nisso, eu nem sabia disso. Mas existe uma outra forma de considerar dessa forma também. É quando, como eu disse para vocês, hoje em dia, muitos cristãos também consideram o casamento como algo que vai te prender a uma pessoa. E é por isso que hoje, dentro das igrejas, os jovens cristãos não estão em nada diferente dos não cristãos no que diz respeito a casar, a ter expectativas para o casamento. Nossos jovens na igreja não querem casar. Na verdade, até os adultos na igreja não querem casar, né? Então, quando nós olhamos para o casamento apenas como algo social e humano, nós desonramos o casamento. Por quê, Lucas? Porque o casamento quem criou foi Deus. E nós não podemos falar de casamento sem lembrar sempre, irmãos, e não nos cansar de que quem criou o casamento foi Deus. Amém? Mas eu vou falar mais disso semana que vem. Segunda forma de desonrar o casamento. Quando Deus só é levado em conta apenas no dia da cerimônia. Quando Deus só é levado em conta apenas no dia da cerimônia. Tem gente que a única relação que Deus tem com o casamento dele é que no dia da cerimônia eles oraram, fizeram uma oração, ou no dia da cerimônia, quem fez a cerimônia foi o padre e o pastor. Embora até isso hoje já existem cerimônias neutras. Você já viu? Já foi em alguma cerimônia neutra? Existem pessoas que a profissão dele é ser celebrante. Ele não tem vínculo com religião nenhuma, ele apenas tem lá o curso de juiz de paz que o habilita a fazer a cerimônia de casamento, que é socialmente afirmada como casamento. Então, hoje em dia não se precisa mais ter vínculo com religião. Você pode fazer uma cerimônia linda de casamento sem Deus estar nela. Mas, embora hoje é um grupo muito pequeno, a grande maioria que casa ainda casa em igreja, ainda casa dentro da religião. Mas a segunda forma de desonrar o casamento é quando Deus é levado em consideração apenas no dia da cerimônia. A hora que acaba a cerimônia, o casal nunca mais lembra de Deus. Porque eles agora seguem a sua vida de casamento sem levar Deus em consideração. Eu vou falar mais disso para frente também. Todo casamento autêntico é um casamento a três. Todo casamento verdadeiramente bíblico é um triângulo amoroso. Por que eu quero dizer com isso? Porque se Deus criou o casamento, se Ele está preocupado com que todos honrem o casamento e que o leito seja puro e imaculado, é porque Deus não apenas criou, Deus não apenas abençoa e une, porque Jesus diz em Mateus 19 que quando duas pessoas se casam, é Deus quem Deus as une, sabe? Eles se tornam uma só carne. E Paulo vai dizer, e Jesus diz que é Deus quem faz essa união. É Deus quem pega as duas pessoas e as torna um. É Deus quem cola, é Deus quem faz o milagre da união. Mas também vou falar disso mais para frente. Então, irmãos, nós não podemos seguir o nosso casamento sem levar Deus em consideração. Amém? Deus precisa continuar nesse relacionamento. Deus precisa continuar presente no casamento, porque foi Ele quem criou. Amém? Então, a segunda forma que nós desonramos o casamento é quando Deus só é levado em consideração no dia da cerimônia. Depois disso, né, quase que a gente vira para Deus e diz assim, ô Deus, em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Nem o Senhor. Amém? Nem o Senhor. E essa é uma desonra para o casamento. Por quê? Porque foi Deus quem o criou. Terceira forma de desonrar o casamento. Quando nós o consideramos algo ruim, banal, um atraso para a verdadeira vida. Vou repetir. Quando nós o consideramos algo ruim, banal ou um atraso para a nossa verdadeira vida. Como que isso é revelado, Lucas? Isso é revelado naquelas famosas e clichês piadinhas de casamento, né? Onde quando a gente vai falar sobre alguém que casou, a gente diz que ele cagou, né? Quando a gente vira para uma pessoa que vai casar e diz se ele está preparado para a forca, né? E diz que ele vai pôr uma algema no dedo. Irmãos, e aqui deixa eu ser sincero, eu já fiz várias dessas piadas, tá? Mas principalmente hoje, preparando esse sermão, a minha ficha caiu de que eu preciso parar de fazer essas piadinhas.
Inclusive, essa semana, lá no serviço, surgiu um assunto lá que eu falei com o cara, não, eu já amarrei meu burro, querendo dizer que eu já casei. E são formas, irmãos, de fazermos piadas ou de tratarmos de forma pejorativa o casamento, que eu estava brincando, irmãos, eu levo o casamento a sério. Mas aqui é o que eu estou dizendo, talvez eu levo a sério no privado, mas ali, naquele momento, de forma pública, eu desonrei o casamento. Porque eu me referi a ele de uma forma que não é santa. De uma forma que não trouxe honra para o casamento. Amém? E aqui eu já quero usar uma aplicação. Vamos policiar-nos uns aos outros. De tratarmos o casamento com honra, no privado e em público. Se nós estivermos juntos no local e vermos esquecendo por um momento, principalmente depois dessa pregação, e fazendo piada ou falando sobre o casamento de uma forma pejorativa que não traz honra ao casamento, que a gente possa corrigir um ao outro. Amém? Vamos nos dar essa liberdade. Para que a gente, principalmente na geração em que vivemos, irmãos, onde o que mais tem é piada com o casamento. Até mesmo, aqui está o boneco que ficou no topo do meu bolo no dia do meu casamento. E esse mês eu faço 6 anos de casamento, pela graça de Deus. Mas você já viu que tem bonequinho diferente? Tem um bonequinho da mulher puxando o cara pela corda. Tem um bonequinho do cara tentando sair correndo. Já viu? Então, até mesmo na cerimônia, a gente desonra, já está desonrando o casamento. Tratando de forma pejorativa, de forma a desonrá-lo. Então, são várias dessas formas de torná-lo algo ruim, banal, ou um atraso para a verdadeira vida. E nesse atraso para a verdadeira vida, isso se revela naquelas frases assim, não, primeiro eu tenho que estudar, fazer carreira, conquistar isso, e aí a lista é interminável, igual a lista de compra, para depois eu pensar em casamento. E a pergunta que fica mas espera aí, o casamento é um hobby? Que você não... Tá entendendo? Você está tratando o casamento da mesma forma que eu, Lucas, trato o futebol, eu não tenho tido muito tempo para jogar bola. E não é algo fundamental para mim, amém? Às vezes me dá vontade, mas devido aos compromissos e responsabilidades do casamento, principalmente, eu não tenho tempo para ficar jogando bola todo dia, toda semana. Nem dinheiro para isso. E muitos falam do casamento como um hobby, como um lazer, como a prática de um esporte, no sentido de que, tipo assim, não, eu tenho muita coisa importante na minha vida para conquistar ou para fazer, eu não posso ficar pensando em casamento agora. Da mesma forma que eu me refiro ao futebol hoje, é algo que, se der bem, se não der amém, muitos tratam o casamento assim. Não, o casamento, isso vai me atrapalhar. Peso, vai me atrapalhar nas conquistas da minha vida. Agora, ele só me... E deixa eu dizer, desde o Éden, as duas principais e as duas primeiras instituições de Deus foi o trabalho e o casamento. Amém? Falei de semana passada, do ano passado, vocês vão lembrar. Trabalho é de Deus. Deus criou o trabalho. E Deus deu o trabalho para Adão antes de dar um casamento para Adão. Mas isso não significa, irmãos, que o trabalho está acima do casamento. Isso não significa, e isso é diferente. Inclusive, naquela série, eu lembro que uma das pregações eu disse que antes de preocupar em casar, você tem que preocupar com o emprego primeiro. E isso é verdade. Só que isso não significa que eu agora vou focar o resto da minha vida no trabalho e não vou pensar em casamento. Porque um não está acima do outro. E embora você tenha sim que arrumar um emprego antes de querer casar, por questões financeiras, de prover o sustento para a sua família que você está iniciando, o que a nossa geração tem feito é o contrário desse entendimento bíblico. O que a nossa geração tem feito é sacrificar o casamento no altar da idolatria ao Deus trabalho, ao Deus carreira de sucesso, ao Deus sucesso profissional. Porque eles sacrificam o casamento e o oferecem. Não, eu abro mão, eu ofereço o casamento no altar de ter sucesso na minha área profissional. E isso é pecado. Por quê? Porque em Gênesis 2,18, quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, o homem já estava trabalhando ali. O homem já tinha trabalho. Amém? Ele já estava dando nome para os bichos, ele já estava cultivando o jardim. E Deus vira para este homem trabalhador que já estava trabalhando e diz, não é bom que ele fique só. Então, nenhum homem é completo apenas com o trabalho. Amém? E aí veio o casamento, como segunda instituição. Então, vou desenvolver isso também
mais para frente dessa série. Quarta razão pela qual nós desonramos o casamento. Quando nós o consideramos como algo descartável. Pode parecer a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Quando nós consideramos o casamento como algo descartável, ou seja, algo que eu posso jogar fora, algo que eu posso abrir mão, né? Porque embora eu possa ficar com esse copo descartável aqui no púlpito o ano inteiro e beber água nele, eu também posso, por ele ser descartável, jogar ele ali fora assim que acabar o culto. Amém? Então, muitos de nós têm considerado o casamento como algo descartável. Como que isso se aplica na vida do solteiro? É quando o solteiro pensa que o casamento é algo que ele pode descartar dos planos da vida dele. Você já reparou que a maioria dos solteiros hoje, no projeto de vida dele, ou no plano de vida dele, cada vez mais tem se tornado incomum ele colocar o casamento? E isso é demonstrado, talvez não em palavras, mas na forma como ele vive. A última coisa em que ele está pensando é em casamento. Por quê? Porque para ele não é algo assim importante na vida. É algo que, sabe, ele pode descartar, ele pode não ter e não vai fazer diferença. Agora, como que um casado usa o casamento como algo descartável? É quando mesmo já tendo casado, você pensa no casamento como algo que a hora que você quiser e se der na sua telha, ou se você acordar com o pé esquerdo num dia de manhã, mesmo você já estando casado, você pode divorciar. Você pode pegar aquele casamento e fazer o quê? Descartar. Não quero mais. Vou falar mais disso à medida das séries. Nossa geração hoje está assim. Vamos casar. Não, eu vou casar. Mas se não der certo, eu descaso, eu divorcio. Até as leis dos homens hoje facilitam o divórcio. Sim ou não? Facilitam o divórcio. O divórcio, irmãos, na década dos nossos pais e avós era difícil demais. Não sei se você já ouviu falar disso. Era difícil divorciar. Hoje não, hoje eles facilitaram. É fácil divorciar hoje. E eles estão querendo facilitar cada vez mais. Eles criaram a união estável até mesmo para facilitar o não casamento. Você pode permanecer de uma forma que não é casamento, mas que te deixa ali de forma confortável. Por quê? Porque até mesmo sendo casado, você pode considerá-lo como algo descartável. Um exemplo bacana disso. Bacana no sentido de que é um bom exemplo, né? Não de que... Acho que eu já até falei com o Balbino isso. Há uns meses atrás, quando eu estava ativo nas entregas de pizza, né? Todo dia eu estava fazendo entrega. Um dia eu paro num prédio ali no São Dimas. São Dimas, não. Ali perto da maternidade. São Sebastião. Paro, toco o interfone para fazer a entrega. Quando veio no corredor do apartamento, era um cara que eu conhecia, do bairro que eu morei aqui. Assim que ele chegou, eu cumprimentei ele. Oh, é você, Lucas? Você tá bom? Não, ele falou, é você, Lucas. E aí, irmãos, o que ele falou? É você, Lucas. E aí, tá casado ainda? Irmãos, essa frase saiu da boca dele. Eu falei, ô fulano. Ele, é você, Lucas. Tá casado ainda? A primeira pergunta que ele me fez foi essa. Mas olha o interessante da pergunta. Não sei se você pegou. Tá casado ainda? Por quê? Ele é divorciado e tá na segunda relação. Que eu não fiquei sabendo se casou de fato. Mas sei que tem namorada. E ele vira como uma das primeiras perguntas, sabendo que eu já casei, e vira e diz, muito tempo que não me via, e eu não via ele, e ele pergunta, tá casado ainda? Irmãos, o que leva uma pessoa a perguntar uma outra que há muito tempo não vê, a pergunta se tá casada ainda? Se não, um pensamento de que, tipo assim, sabe, o casamento é algo que a hora que você quiser, se acaba. Tanto que se hoje é normal perguntar para as pessoas se elas ainda estão casadas. Porque, afinal de contas, né? Casamento não é para sempre. Se não der certo, a gente pode, né? Pode abrir mão dele. Quinta forma que nós desonramos o casamento. Quando queremos ou desfrutamos dos benefícios do casamento sem os compromissos do casamento. Vou repetir. Nós desonramos o casamento quando queremos ou desfrutamos dos benefícios do casamento sem os compromissos do casamento. Esse verso de Hebreus diz,
Deus julgará os imorais e adúlteros. Em que o imoral é diferente do adúltero? O adúltero é um imoral, mas o imoral não necessariamente é um adúltero. Não sei se você entende. Por quê? Porque o casado que adultera, o pecado do adultério é uma imoralidade para ele, porque ele teve uma relação sexual ou ficou com alguém que não é a esposa dele. Então, o adultério é uma imoralidade sexual. Mas o imoral, ele pode não ser um adúltero. Por quê? O imoral pode ser o solteiro. E aqui é que, nesse sentido, eu estou usando essa razão de desonrar o casamento. Nós desonramos o casamento criado por Deus quando a gente quer ou desfruta dos benefícios do casamento, principalmente aqui relação sexual, sem os compromissos do casamento, que são os pecados bíblicos de fornicação, prostituição, que é a relação sexual ilícita fora do casamento. E nós cometemos esse pecado. E qual é esse pecado da fornicação e da prostituição? Que é principalmente a relação sexual. É a gente querer desfrutar do benefício que Deus planejou para o casamento, mas sem querer ainda o compromisso do casamento. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu conheço um casal de namorados que há uns meses atrás a moça me falou que o namorado estava querendo morar junto com ela. Estava animando em morar junto com ela. Inclusive estão indo agora, estão arrumando a casa. E aí ela contando e disse que virou para ele e falou, olha, você pensa muito bem, porque aí a gente vai ter conta de água, conta de luz, né? Começou a falar que falou com ele que não vai poder gastar dinheiro assim de qualquer jeito e tal. E aí ela pegou e virou para mim e disse que ele virou e respondeu para ela. Mas eu não estou falando de casamento. Percebe? Que interessante. Ele chamou ela para morar junto, os dois não são casados. Ela começou a abordar os compromissos, né? E ele responde para ela, mas eu não estou falando de casamento. Em outras palavras, o que ele está respondendo? Eu estou te chamando para morar comigo, para nós desfrutarmos de vários benefícios, mas eu não estou colocando nesse pacote os compromissos. Sabe? Questões que o casamento me faria mudar, e faz de fato, se você é casado, você sabe. Esses compromissos e essas mudanças, ele está dizendo que ele não está seriamente falando disso. Em outras palavras, ele quer os benefícios sem os compromissos. E eu falei isso com ela. Eu falei, o que ele quer é ter o que ele quer a hora que ele quiser, e estando dentro da mesma casa fica mais fácil, né? Mas ainda não está disposto a se comprometer com os compromissos do casamento. E, irmãos, uma outra forma de ver isso, e eu vou falar mais para frente também de como que Deus planejou o sexo para o casamento, imagina, agora um exemplo, né? Imagina um casal, imagina Elton e Patrícia, quando chegar o aniversário de 15 anos da Ayla. Normalmente, socialmente, 15 anos você tem que fazer aquele festão, né? Aí a moça entra num vestido maravilhoso, né? E tudo mais. Imagina que o Elton e a Patrícia gastam aí uns 3 mil reais num vestido que tem, né? Não estou falando nada absurdo. 3 mil reais num vestido maravilhoso. Mostra para a Ayla e diz, Ayla, é pro dia dos seus 15 anos, pro seu aniversário. E aí imagina que o Elton e a Patrícia saem, vão trabalhar ou vão em algum lugar, e quando voltam, eles encontram a Ayla vestida no vestido, mas na rua ali, jogando bola com o vestido. Ou no pior das hipóteses, vamos pensar que talvez a Ayla ainda não tem ainda a mentalidade das meninas de 15 anos de hoje em dia, a Ayla está brincando no chão, ou vamos dizer, brincando na terra com o vestido. Algo que foi preparado para um dia especial, para uma ocasião especial, que tem todo um significado, todo um contexto, a Ayla estava usando para algo, para outro momento, para outro contexto, que não faz jus ao porquê fez. E, de certa forma, poderíamos dizer que ela estava estragando aquilo que foi preparado e que foi investido para um dia especial. Ou pensa num vestido de noiva, maravilhoso,
e que o marido chega ou passa em certo lugar e vê a noiva, quem sabe, num chiqueiro, alimentando porco com um vestido de noiva, que custou R$5.000. A mesma forma, irmãos, é quando nós temos o sexo fora do casamento. Algo que Deus planejou de forma maravilhosa, e é por isso que o sexo é bom, porque foi Deus quem criou, né? Cantares fala disso, né? Como a gente estava comentando. Algo que é maravilhoso, algo que é uma das coisas que Deus criou para a nossa felicidade nessa vida, mas nós usarmos fora do contexto do planejado de Deus. De certa forma, é sim desperdiçar e corromper algo que Deus criou para um contexto específico, para uma ocasião específica. E nós desonramos o casamento quando desfrutamos dos benefícios sem o compromisso do casamento. Sexta razão, sexta forma como nós desonramos o casamento. Quando o consideramos apenas como um pedaço de papel, ou um inimigo do amor, ou uma prisão. A nossa geração também pensa no casamento como apenas um pedaço de papel, né? Para muitos, você fala em casamento, ele vai pensar no contrato. Contrato? Eu vou assinar um documento que me prende a essa pessoa o resto da minha vida? Eu não, né? É aquele negócio, eu não estou pensando no compromisso, eu não estou pensando em casamento. Na verdade, é isso que esse rapaz estava se referindo, porque ele estava falando de morar junto, já desfrutam, no ponto anterior, já desfrutam dos benefícios, mas ele olha para o casamento como um pedaço de papel, como um compromisso que ele não quer assumir agora. A nossa geração também vê o casamento como inimigo do amor. O Tim Keller cita no seu livro uma pessoa, um casal, que não lembro qual dos dois queria casar, e o outro falou, não, eu não vou. Por que nós faríamos isso com nós? Por que faríamos isso com o nosso amor? O casamento, ele só complica as coisas. Ele só vai estragar, e vamos dizer que esse não é o pensamento comum hoje em dia. Tem pessoas que moram junto 10 anos de namorado, moram junto, já construíram uma vida juntos, mas se você for falar de casamento, eles vão falar, não, a gente ainda não está pronto, mas, meu Deus do céu, já conquistaram casa, carro, já construíram uma vida juntos, mas por que falou a palavra casamento, eles dão 10 passos para trás? Porque na cabeça deles, casamento é aquele documento do civil. Sabe? É aquele documento, é aquele papel. E muitos nunca vão casar ou não casam porque eles acham e creem que aquele papel vai estragar a relação. Muitos, inclusive, dizem isso. Eu namorei 10 anos, fiquei 5 noivo, mas depois que eu casei, durou 1 mês só o casamento. E aí, qual que é o culpado? O papel. Né? O papel. Como se assinar num papel fosse ter o poder mágico de estragar o que eles chamavam de amor. Mas isso também, em parte, é a distorção do que é amor que eles consideram. Mas vou falar disso depois. Mas só para pontuar, Deus criou o casamento como uma aliança, como um compromisso. E nós corrompemos essa aliança, essa relação, quando a gente a enxerga como uma prisão. Aliança não é algema. Amém? Aliança não é algema. Casamento não é uma prisão domiciliar. Casamento é uma aliança, é uma relação de aliança, criada pelo próprio Deus. E nós, quando olhamos para o casamento como um mero pedaço de papel, como um inimigo ou um assassino do nosso amor, ou como uma prisão, nós desonramos o casamento. Sétima forma, como nós desonramos o casamento, e nós estamos terminando. Quando nós o consideramos apenas como uma autorização para fazer sexo. Isso aqui, irmãos, é muito comum nas igrejas evangélicas. Né? Talvez quase que essa é uma forma que quem desonra dessa forma é evangélico, não é o ímpio. Esse aqui quase que é exclusivo dos evangélicos. É olhar para o casamento apenas como uma autorização para fazer sexo. Irmãos, como eu conheço. Casais que se casaram porque já não estavam aguentando segurar o fogo. Não está aguentando mais não, pastor. Não está dando mais não. A gente se fica no mesmo espaço, sai faísca. Então bora casar logo. E aqui até mesmo pais e pastores erram aqui, tá? Esse aqui para mim é um erro, vou usar essa palavra tão comum hoje, da estrutura da igreja. Porque aqui não só os namorados ou noivo olham para o casamento como autorização para fazer sexo,
como os pais alimentam isso, porque quando eles percebem que os filhos estão começando a se abrasar, ou que já foi embora o bolo, né, a sobremesa há muito tempo, ao invés deles chamarem o filho à correção, a visão de Deus para o casamento, como que eles querem arrumar isso? Vão casar eles logo, né? Porque daqui a pouco aparece o filho, e o que vão falar? E quando os pastores ficam sabendo, o que os pastores hoje em dia falam? Vocês têm que casar. O pastor não vai disciplinar eles. Não vai, meus amigos, meus queridos. Essa não é a visão de Deus. Não. Eles vão resolver do jeito mais fácil, que é casar logo. E assim nós desonramos o casamento. Porque o casamento se tornou apenas uma autorização para o sexo. É por isso que muitos casamentos não duram. Né? Não duram. Oitava razão. Oitava forma como desonramos o casamento. Quando casamos, mas não o conservamos puro. Aqui é um pecado mais dos casados, que é o que o autor diz. O leito conjugal deve ser conservado puro, sem mácula, porque Deus julgará os imorais. Vou citar alguns textos, e aqui, irmãos, eu creio que conservar o leito conjugal puro se refere ao casamento de modo geral. Não apenas a relação sexual, porque fala sobre a relação sexual, né? Cantar está aí para nos orientar. A gente até estava conversando antes existem muitas formas pelas quais casados podem tornar impuro o ato sexual deles, amém? Podem tornar impuro o ato sexual deles. Eles podem fazer sexo entre os dois. Às vezes os dois não estão pensando em fazer sexo com outras pessoas, mas isso não significa que a relação deles é pura e imaculada, porque podem ter outras imoralidades, né? Dentro dessa relação. Mas abordando um sentido amplo do casamento, nós conhecemos, eu sei que você conhece, nós poderíamos falar disso, de como que hoje, né, dentro das nossas igrejas, tem muitos casamentos que não resultou no divórcio, mas no divórcio no papel. Mas se você conviver na casa desse casal, você vai ver que eles já não são mais marido e mulher. Eles não divorciaram no papel, talvez por falta de coragem, talvez por não querer dividir os bens, talvez por não querer escandalizar, como dizem dentro das igrejas, talvez com medo do que os outros vão pensar, o pastor vai tirar a mulher do louvor, o cara vai deixar de ser diácono, então vamos ficar. Mas eles não são casados. Eles já não são um casal. O casamento não está puro mais. O leito já foi manchado. Amém? Quantos casais evangélicos, eles já nem dormem na mesma cama. Ou seja, esse leito conjugal está maculado. Mas abordando de uma forma mais ampla, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, Pedro diz assim: maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratando-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nós vamos voltar nesse texto mais para frente, tá? Mas o que Pedro está dizendo é que, dependendo da forma como o marido trata a esposa, Deus nem ouve a oração dele. E para mim esse é um exemplo de tornar o leito maculado. Porque, como eu disse, às vezes o marido não divorciou, mas ele não a trata bem, de forma sábia, sabe? E Deus já não ouve a oração dele. E muitos maridos estão frios na fé, não porque estão em outro pecado, mas porque o pecado deles é a maneira como trata a esposa, desonrando-a em público ou no privado. Malaquias 2, Deus diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não apenas odeia o divórcio, mas o homem que se cobre de violência. Nós vamos falar mais disso mais para frente. Em outras palavras, e traduzindo de uma forma simples, é o homem que agride a sua mulher, seja de forma verbal ou até física. Essa semana eu vi um vídeo que viralizou de um casal dentro do elevador e eles estão discutindo, o cara começa a socar a mulher. Dias depois, imagino eu, tá ela gravando um vídeo com ele do lado, óbvio, né? E ela pedindo desculpa pro pessoal, porque o vídeo viralizou, e ela explicando que ali ele fez aquilo, mas não é costume dele. E que ele fez aquilo porque ela falou algo que deixou ele chateado. E o pessoal comentou assim, ela está pedindo desculpa por ter sido agredida. Esse é o homem que Deus está dizendo em Malaquias. Ele se vestiu de violência.
E quantos maridos nunca deu um soco na esposa, mas de forma verbal a trata pior do que o cachorro, talvez. Mas Provérbios também diz a respeito da mulher. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E um exemplo disso, Provérbios 21:9. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Então, nós vamos ver mais para frente. Deus fala tanto com os maridos, mas também com a esposa. Está entendendo? Porque Provérbios está dizendo que tem mulheres briguentas que destroem o lar com a sua própria mão. Amém? Então, eu penso que a mulher é que controla o ambiente da casa, irmãos. E a Bíblia está dizendo que é melhor você viver debaixo de um telhado num canto do que debaixo de uma casa com uma mulher briguenta. Então, a Bíblia vai tratar, e nós vamos falar mais para frente, tanto dos homens quanto das mulheres. E essas são N formas de que, às vezes, não aconteceu o divórcio no papel, mas o leito já foi maculado. Amém? Nono motivo. E aqui os dois últimos são os mais óbvios. Nós desonramos o casamento quando nós cometemos ou aprovamos o adultério. Preste atenção nas duas coisas. Quando nós cometemos ou aprovamos o adultério. E aqui no texto, no verso, nós vimos que Deus julgará os adúlteros. Um dos 10 mandamentos é não adulterarás. Em 1 Coríntios 6, Deus diz que não herdarão o reino dos céus os adúlteros. Jesus disse que um homem só de olhar para uma outra mulher que não é a sua esposa, dependendo do desejo do seu coração, ele já adulterou com ela. Então, para Jesus, o adultério não é só o ato em si, mas homens casados que nunca tocaram em uma outra mulher, eles podem ser adúlteros, dependendo da forma como olham para outras mulheres. E nós desonramos o casamento quando nós adulteramos ou aprovamos. 2 Pedro 2,14, Pedro diz que existem homens que têm os olhos cheios de adultério e nunca param de pecar. Então, nós desonramos o casamento quando adulteramos, seja apenas com os olhos ou no ato em si, ou quando aprovamos. Porque às vezes nós não adulteramos, mas a gente não confronta o adultério. Nas rodas de amigos ou na nossa cultura, aqui deixa eu dizer, às vezes nós não adulteramos, mas vivemos cantando as músicas sertanejas que falam de adultério. Amém? Talvez nós não adulteramos, mas no dia do casamento a gente deixou tocar música. Estou falando um exemplo bem pessoal. Deixou tocar música aqui, como na época do meu casamento, queriam que eu tocasse aquela que na época estava fazendo sucesso, R$50. Eu falei, gente, eu estou casando, eu vou pôr música que fala de adultério, me ajuda. Onde que você está com o cérebro? O cérebro seu pegou viagem, foi para longe e não voltou? Me ajuda. Mas às vezes nós aprovamos. E, irmãos, aqui deixa eu dizer, talvez você não adulterou, mas quando você fica cantando músicas que falam de adultério, aprovando, ou achando legal as coisas da nossa cultura que promovem o adultério, e aqui é outra coisa, às vezes outra coisa que eu vou falar até de mim mesmo, às vezes em algumas conversas a gente ouve assuntos de adultério e nós não confrontamos as trevas, como Paulo diz em Efésios. A gente fica ali, talvez a gente pode não participar ativamente da conversa, mas a gente não está ali e não protesta, ainda que seja simplesmente falando, gente, adultério para mim é coisa horrível, porque o casamento deve ser honrado. Eu vou me retirar aqui porque eu não quero participar dessa conversa. No mínimo isso, sem ser ignorante, amém? Mas talvez a gente compactua e nós desonramos o casamento não só quando adulteramos, mas quando o aprovamos, né? Porque como diz uma frase que é verdadeira, às vezes o nosso silêncio, né, é um assinar embaixo das atitudes. E por último, nós desonramos o casamento quando nós divorciamos. Quando nós praticamos e também aprovamos o divórcio. Em Malaquias 2,16, Deus diz, eu odeio o divórcio. Em Mateus 19, o texto que vimos a semana passada, Jesus disse, quando perguntaram a ele sobre o divórcio, ele disse que Moisés só tinha permitido o divórcio por causa da dureza do coração do ser humano. Então o divórcio não faz parte do plano original de Deus. Jesus disse, o que Deus uniu no homem não separa. Deus une o casamento para que ele seja perpétuo, até que a morte o separa.
Amém? Apenas a morte deveria separar um casal. Portanto, nós desonramos o casamento quando nós nos divorciamos. É claro que, irmãos, abre parênteses, Deus dá motivos pelo qual o divórcio é legítimo, amém? Eu vou falar disso mais para frente, quando for falar mais fisicamente, mais detalhado sobre o divórcio. Hoje é só uma pincelada. Mas, no princípio, lembra? No princípio não foi assim. O normal é que não haja divórcio. Mas só para fechar esse detalhe que eu acrescentei nos dois últimos sobre praticar e aprovar. Paulo diz assim em Romanos capítulo 1, verso 32, a respeito da nossa geração. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, e aqui ele falou de vários pecados, não somente continuam a praticar, mas também aprovam os que praticam. Por isso que eu acrescentei esse adendo. Porque Paulo diz isso, que nós podemos não apenas praticar, mas aprovar, né, os que praticam tais pecados. E o que Deus diz em Hebreus 13 é que Deus julgará os imorais e os adúlteros, né? Seja os que praticam, mas também, com certeza, os que aprovam. E Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, que o julgamento começa pela casa de Deus. Para finalizar, verdadeiramente. Por que Deus leva o casamento tão a sério? Dois motivos básicos. O primeiro é porque foi Ele quem criou. Amém? Deus leva o casamento a sério porque foi Ele que criou. E da mesma forma como Ele não deixa, Ele cuida até mesmo, como eu usei exemplo esses dias, a rotação da Terra. Você já ouviu falar que se a Terra se movesse a mínima coisa que seria, se o Sol esquentasse um pouquinho a mais do que ele já fica quente, ou se ficasse um pouco mais frio, a vida não existiria? Já ouviu falar disso? Vou mandar um vídeo essa semana lá no grupo para vocês verem sobre isso. Deus não só cuida desses detalhes para a nossa existência, mas Ele também cuida do casamento. E é por isso que Ele leva o casamento tão a sério. Mas o segundo motivo é porque o casamento é uma ilustração do Evangelho. O casamento ilustra e aponta para o Evangelho. Isaías 46, verso 10 diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Deus é um Deus que desde o início anunciou o fim. Deus é um roteirista que já no início ele dá spoiler do final. E por que eu citei esse texto? Porque em Efésios capítulo 5, verso 31, Paulo diz assim, citando o texto de Gênesis: por essa razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aí ele diz, este é um mistério profundo. Ele está se referindo ao texto de Gênesis. Aí ele diz assim, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo cita Gênesis e ele diz assim, este é um mistério muito profundo. Poderíamos perguntar, o casamento, Paulo? O casamento de um homem e uma mulher? Também. Mas aí ele diz assim, mas eu refiro-me a Cristo e à igreja. De forma simples e mais para frente eu vou aprofundar nisso. Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento de Adão e Eva, Deus já estava pensando em Cristo e a igreja. Cristo não é o noivo e a igreja é a noiva. Deus, quando criou o casamento, Adão e Eva, quando Deus fez Adão ir até Eva e trouxe Eva a Adão, Deus já estava pensando em Cristo e a igreja. De forma que Paulo diz que quando Deus criou o primeiro casamento, ele já estava pensando em fazer desse casamento uma ilustração ou um apontar para o casamento entre Cristo e a igreja. Porque Apocalipse termina com o casamento entre Cristo e a igreja. Gênesis começa com o primeiro casamento, Apocalipse termina com o último casamento. Deus ama o casamento. E quando Deus criou o primeiro casamento, ele já estava apontando para o último casamento entre Cristo e a igreja. E o que é o casamento de Cristo e a igreja? É o fato de que ele veio e deu a vida por mim e por você, povo de Deus, para que ele pudesse se unir a nós. Para que ele nos tornasse uma noiva perfeita, como Paulo diz em Efésios 5, para o casamento. Cristo está nos preparando como noiva, não apenas individualmente, mas como igreja, para o dia do casamento. O dia em que Cristo voltar vai ser o dia do nosso casamento com Ele. Um casamento que vai durar por toda a eternidade e não haverá divórcio nem adultério. Deus, quando criou o primeiro casamento, Ele já estava em vista o Evangelho de Jesus. De forma que nós entendemos o Evangelho ao olhar para o casamento e nós entendemos o casamento ao olhar para o Evangelho. Porque como nós descobrimos como deve ser o casamento
que Deus quer para o casamento, se não pensando na relação de Cristo à igreja. Aliás, é isso que Paulo fala: marido, amem as esposas como Cristo ama a igreja. Então, o casamento e o evangelho, eles se explicam. O casamento e o evangelho, eles apontam um para o outro. E deixa eu dizer, Deus deixou a palavra dele como testemunho de quem ele é e da sua vontade. Mas Deus também criou o casamento para que, ao olhar para o casamento, nós entendêssemos a forma como Cristo nos trata como seu povo. Portanto, se tivesse só esse motivo, já seria suficiente para honrar o casamento. Porque Deus leva tanto a sério o casamento? Porque Ele criou. E segundo, porque Ele nos aponta para o Evangelho. É por isso que dois homens não apontam para o Evangelho. É por isso que um divórcio não aponta para o Evangelho. É por isso que um adultério, um casamento maculado não aponta para o Evangelho. E é por isso que Deus leva a sério o casamento. Porque ele deveria ser, e ele foi criado para ser, uma ilustração. E talvez, eu já disse isso em algum encontro de casais, a primeira ilustração do Evangelho que os seus filhos vão ver e ouvir é o seu casamento com a sua esposa ou com o seu marido. Se você for um excelente marido, se você for uma excelente esposa, essa é a primeira e principal coisa que você vai fazer para anunciar o Evangelho dos seus filhos. Porque quando você explicar para os seus filhos que Cristo deu a vida para a igreja como sua noiva, eles vão olhar para a forma como você trata a sua esposa e como a sua esposa te trata e vão entender como é o casamento e como Cristo trata. Pelo menos deveria ser assim. E que possamos voltar a essa visão magnífica do casamento. Vamos orar? Duas orações. A primeira é nos arrepender da desonra do casamento. Em alguns dessas desonras eu passo, em outras não, como eu disse. Talvez você é a mesma coisa. Possamos nos arrepender de qualquer uma dessas atitudes que tenhamos feito, que tem desonrado o casamento. Em segundo lugar, que possamos assumir um compromisso com Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo para que a gente reformule nessa série a nossa forma de enxergar o casamento. Seja para viver o casamento nós mesmos e seja também para honrar o casamento de forma pública. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos